Estamos de volta a mais um Elas e hoje nós vamos papear aqui e conversar sobre dois assuntos que eu amo e que vocês também que nos acompanham também gostam muito. Primeiro, é sobre mais uma história de uma mulher. Essa história que vai servir, como eu sempre digo, como aprendizado, né? Como incentivo, né? Como troca de experiência. E o segundo assunto sobre política. Até porque, gente, é através da política que nós temos os nossos direitos e os nossos deveres, né? Então, vivemos num país democrático, onde se conquista através da política, da boa política, viu? Não muita gente fala, não gosto de falar de política, não é política, são alguns políticos. Mas ainda bem que nós temos políticos e políticas de exemplos, como é o caso da nossa convidada de hoje, a vereadora do Recife, professora Ana Lúcia, que está em seu primeiro mandato pelo Partido Republicanos e vai contar aqui, vai compartilhar com a gente a experiência dela como mulher também e como política. Seja muito bem-vinda, vereadora, ao programa Elas. Olá, oi Dani, olá telespectadores, telespectadoras, em sua totalidade aí, vamos dizer assim. Prazer enorme, Dani, estar aqui contigo. Quero primeiramente te agradecer pelo convite, né? E dizer que eu estou muito feliz, ainda mais perto de uma mulher que acabou de viver o fenômeno único da maternidade, tá? Quero dar parabéns a você, dizer que eu estou quase que assim, meio que nessa nostalgia da maternidade. Parabéns, você está linda, está plena. Como faz bem ser mãe e ser uma mãe especial como você é. Ai, meu Deus, ela era entrevistada, né? Terminou agora dando um elogio, me deixando até. Eu que agradeço. Gratidão, gratidão mesmo. E por falar nessa parte da mãe, da esposa, da mulher mesmo, da essência, antes a gente começar a falar dessa mulher empoderada aqui, né? Essa mulher educadora, profissional, política agora, vamos saber um pouco da sua história. Ana Lúcia, quem é Ana Lúcia? Filha de quem? Se formou em quê? Esposa de quem? Mãe de quem? Certo? Mora onde? Então, Dani, você já falou, meu nome é Ana Lúcia. Eu sou uma lagoana mais pernambucana do que todo, Eita, do que interessante. qualquer pernambucano, porque eu sou alagoana de nascimento, nasci em Maragogi, em 71. Aquele lugar feio, não Não é? é tão Oh, feio meu Deus do Maragogi, céu. é tão ruim É tão ruim. ter nascido lá. Pode me convidar, viu? Um dia, assim, Por elas. favor, sejam todos convidados, e você especialmente. Então, Dani, eu nasci em Maragogi, em 71, tenho 48 anos. Sou essa mulher de nordestina mesmo, de sangue muito quente, que tudo que pega pela mão para fazer tem muita vontade de ir até o fim, a gente não desiste, né? E sou filha de Benedito, Francisco e Alzira Silva. Dois agricultores. Minha mãe trabalha, até hoje ela trabalha na zona rural, ela ama, né, está nesse contato direto. Meu pai também é agricultor, mas depois tornou-se motorista e aposentou-se caminhoneiro. Esse casal separou-se rapidamente assim, um casamento de 7 anos, mas não deixaram de ser aqueles pais que assistem seus filhos. Tanto é que logo que eles se separaram, aos 10 anos, eu saí de Barreiros, que era uma cidade próxima da divisa de Alagoas, e vim morar com meu pai em Recife, porque eu tinha todo um planejamento de estudar e Barreiros não tinha a continuidade dos meus estudos. Então, eu fiz a opção dura e cruel de ficar longe da minha mãe e vim morar com meu pai para estudar. Então, já nasci, vamos dizer assim, dentro de mim ali aos 10 anos, uma mulher, né, menina, mas que tinha objetivos. Eu queria estudar e naquela cidade, naquele momento, naquele ano, não tinha o quinto ano, né, que hoje é a quinta série antiga, que hoje é o sexto ano. Então, eu saí da convivência da minha mãe e vim morar com meu pai em Recife, uma capital totalmente estranha. Mas aqui eu dei continuidade aos meus estudos, porque eu tinha esse desejo de ser professora, desde pequena. Eu gostava de lidar com crianças, com pessoas, de falar, de conversar. Inclusive, quando você quiser falar, me avisa, porque eu sou assim, né? Já viram a entrevistadora, né? A jornalista. Mas sou professora porque amo mesmo, gosto dessa interação, gosto de me ver na vida dos outros, de sentir que posso colaborar e contribuir. Foi esse sentimento que eu trouxe para a minha profissão,
Então, terminei o meu 2º grau. Meu pai não queria que eu fosse professora. Ele tinha o anseio de que a gente se formasse, mas dizia, não, professora, não. Preocupado, na verdade, com a estabilidade, né? Com a própria valorização, né? Que é uma luta até hoje. Mas ele respeitou a minha decisão e eu me tornei professora aos 17 anos e dei logo continuidade a fazer pedagogia. Então, você vê, uma família extremamente trabalhadora, mas com poucos recursos. Mas meu pai batalhou muito, viajou muito aí por esse mundo para pagar a minha faculdade, porque eu não consegui passar na escola pública, aquela velha história, né, de que você estuda na escola pública. Ainda existe isso, Dani. Os estudantes estão na escola pública até o 2º grau, mas quando chega num nível superior, infelizmente, ele não consegue. Não é o mesmo nível da atenção, do que é oferecido aos alunos de escolas particulares. Exatamente. A concorrência não é assim. Desleal, né? É desleal. A gente já avançou no regime de cotas, acho que é um programa interessante que consegue corrigir essa distorção, mas a gente precisa avançar na qualidade da educação básica muito mais para poder o filho do trabalhador e da trabalhadora chegar na universidade pública e não precisar ter que desembolsar um recurso que ele não tem. E foi assim que meu pai pagou, né, a minha faculdade. Eu já estagiando, já trabalhando, já dando aula de reforço, já estava envolvida com a educação. Se virando, né? Me virando. 1000 por hora. 1000 por hora. Aula particular e tal. E como eu te disse, eu sempre gostei de estar interagindo, de estar convivendo com as pessoas. Então, conheci assim, diversos movimentos populares, escola comunitária. A minha primeira experiência foi na escola comunitária. Eu abri uma escolinha comunitária no bairro que eu morava, em Olinda, e ali a clientela cresceu, a gente desenvolveu técnicas pedagógicas para aquela população carente, inclusive em parceria na época com entidades que já militavam em defesa da educação pública de qualidade. E comecei a minha carreira na universidade nesse sentido. Estudava de dia, trabalhava à tarde e à noite era voluntário em algum projeto, em algum programa, de preferência voltado para criança, para adulto, idoso, e me tornei professora. Assim, pedagoga, né? Fiz concurso na prefeitura nos anos 90 e fui admitida para o quadro para trabalhar com a educação infantil. Claro, nesse interim eu casei, né? Meu esposo Cláudio, meu grande companheiro, eu digo sempre que ele é a minha coluna. A gente precisa entender qual é o caminho que a mulher quer percorrer. Então, eu queria ser professora, eu quis ser professora, eu sou professora, eu quis interagir com outro ser humano, mas eu também queria ter a minha família, o meu marido, os meus filhos, o meu companheiro, aquele homem que estaria ali do meu lado. E eu digo assim, que não, só para mim pouco existe, mas Deus foi bom comigo. Me deu um companheiro bacana, que é o pai dos meus filhos e que me apoia em tudo. Em tudo. Sabe? Ele analisa. Às vezes, quando ele não me apoia, não é bom para mim. Eu até tento, depois eu digo, amor, tu tinha razão. Então, sou mãe de 2 filhos. É o Vitor, que tem 24 anos hoje, e já está casado também. É com uma mãe, família. E tenho a Luana, 21 anos. Ele é estudante de Direito, também é muito mais parecido comigo, gosta dessa questão de política, trabalha nesse ramo. E a Luana estuda nutrição, está no 6º período, tem 21 anos, é a minha caçulinha, ainda está em casa, ainda não casou. Eu gosto dessa interação, e foi nessa interação com o povo que, há 20 anos atrás, eu entrei numa igreja evangélica, né? Eu sou cristã evangélica, não nego a minha fé para ninguém, até porque a minha relação de fé é uma relação íntima, minha e pessoal. Agora, sei separar bem o que é a minha fé, o que é o meu trabalho e o que é o meu papel para uma sociedade nessa construção mais justa, igualitária, de poder ajudar o outro. Que coisa. Olha, eu estou aqui, eu deixaria ela falar, não, né, professora? Já virou a jornalista. Mas que bom escutar isso. É como eu digo, assim, o programa Elas nos dá a oportunidade justamente de partilhar, sabe? Depoimentos, sabe? Testemunhos, entendeu? De vidas
que realmente incentive, que realmente colabore com o crescimento, só das mulheres, mas também homens que estejam nos assistindo, as pessoas, entendeu? Em geral, porque nós vivemos uma sociedade, a sociedade, né, é composta por homens e mulheres. Mas, Isso. assim, que coisa boa. E eu comecei, lógico, perguntando sobre a sua história, porque muita gente que está assistindo fica assim, ó a política, né? Ó a vereadora. Só consegue porque veio de família tal, né? Porque teve Isso, Dani. dinheiro, ou Isso. porque teve assim. E na realidade, quando eu pergunto sobre a história mesmo, a essência, de onde você veio, como você chegou, como você se formou, que falou, olha, fala bem, né, gente? Porque fez aqui um Isso. resumo Isso. muito Que é bom, isso. sabe? Muito legal, muito direto, né? Numa comunicação muito, muito direta. E aí as pessoas veem que a oportunidade pode chegar a todos, né? Mesmo, né, tendo realmente essa diferença, às vezes, as injustiças, né, Isso. essa desigualdade aí da Isso. sociedade, porque existe, A gente não infelizmente, pode negar. né? Mas assim, que quando você coloca, quando você luta, né? Quando você determina, quando você age, você planeja, você pode ter essa oportunidade, né? Não precisa perder a esperança. Você saiu de Maragogi para estar construindo a sua história aqui, né? E construindo o melhor de você. E aí vem também aquele velho ditado, mulher. Meu Deus, ela botou mulher, esposa, mulher mãe, mulher profissional, mulher a parte espiritual, não Isso, é? Que, isso. que é, Que é é uma muito escolha bom. sua íntima, pessoal. E isso é muito bom, vereadora. Por quê? Porque aí mostra que você tem que ser o que você é, não é? E que Isso. a vida, ela é composta, eu acredito muito assim, de várias etapas, que existe um lugar para cada uma delas, sabe? De componentes. Quando você se respeita, você também aprende a respeitar o próximo, né? E isso lhe dá até um diferencial na sua vida pública, né? Mas depois de toda essa história, como foi que a política entrou na sua vida? En- Falante assim, né, minha gente? Super proativa. Então, eu não me via política. Não posso negar. Quando eu encontro uma menina, uma mulher, que eu já vejo ali uma liderança, eu disse, minha Flor, você precisa levar essa voz, ecoar para outros ares. Mas eu não me via. Não me via. Eu me via professora, eu me via atuando, ajudando outras pessoas, como eu já falei, mãe, esposa. Eu me via convivendo com grupos porque eu pudesse contribuir, mas eu não me via política. E talvez eu não me visse política como tantas outras mulheres não se veem, porque a gente acha que é um ambiente extremamente masculinizado e que isso é feito para os homens. Assim como outros espaços, Dani. Você vê hoje mulher pilotando avião, você faz. A gente se assusta, a gente mesmo. A gente não pode negar, Nós mulheres mesmos. Meu Deus, nós uma da grande mesmos, coisa que eu digo mesmo, eu disse, gente, as próprias mulheres é que deveriam partir para o principal incentivo às outras. estimular. Não é A nossa verdade? preocupação, às vezes, é muito mais em olhar o que ela vai fazer de errado do que olhar o que ela está fazendo de diferente. Com relação ao tempo, a gente precisa fazer tempo. A gente precisa acreditar. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que oportunidades, Dani, elas surgem para todos e para todas. O problema é que a gente aceitou, sabe, por muitos anos, e é histórico, a gente não pode negar o preconceito, a violência contra a mulher, a negação dos direitos, os papéis delegados. Olha, mulher só pode ser isso. Não, e tem gente que já diz que é cultural, né? É É enraizado, né? enraizado, Também é nossa, nossa, histórico, né? Se exatamente. você pegar o livro mais antigo do mundo, historicamente falando, que é muito mais atual, que é muito mais atual do que qualquer outro livro, a Bíblia já traz N contextos de mulheres que, se a gente tivesse começado naquela época, nós estaríamos lá na frente. Histórias belíssimas de mulheres que foram protagonistas mesmo. Aquele livro foi obrigado, estava lá, estava escrito, registrado lá os papéis que aquelas mulheres desempenharam, como elas foram importantes na construção daquela história. Mas a gente, em algum momento, como diz minha filha, né, pegou um errado, terminou num ponto errado, mas a gente precisa recomeçar. É importante que nós, mulheres mesmas, como você colocou, Dani, nós tenhamos esse estímulo, esse olhar de inspirar. Eu me inspiro em cada mulher que eu vejo. Eu vejo Dani Amorim, me inspiro em Dani. Eu vejo Rosângela Gomes, deputada federal no Rio de Janeiro, mulher negra, ex-moradora de rua. Eu me inspiro nela, porque ela venceu todos os obstáculos, mas não foi fácil, como você colocou. Olha, eu sou aquela que comeu uma tapioca 5 horas da tarde como segunda refeição do dia. Eu sou aquela que tirei xerox na faculdade com dinheiro do almoço, porque era mais importante estudar para a prova do que o almoço.
Quantas outras mulheres não podem se ver dentro disso? Então, na política foi assim. Eu já fazendo parte desses movimentos, e aí eu já estava gestora, eu geri uma escola por 17 anos na prefeitura, né, professora, mas na função de gestora, convivendo com esse universo de mulheres nas reuniões, trazendo, possibilitando a essas mulheres outros olhares, né, conclamando que elas assumissem o papel dentro das suas famílias de serem mães, mas de serem mães que acompanham, que desempenham papéis, que trabalham, que é possível você trabalhar, seja lá como lavando a roupa que você lava e entrega, e também sendo mãe, responsável pelos seus filhos, que veio o convite. Aí eu me assustei. Eu, na política, não. Eu colaboro, eu contribuo com outras mulheres, faço questão de ajudar, mas não me vejo. Não, é você mesmo. A gente está achando que é importante. A gente está achando que você pode contribuir mais. Foi essa palavra que eu posso contribuir mais. Entende, Dani? Dani pode contribuir muito mais como jornalista. Pode. Teve um insight, né? De repente pode. Aqui, claro. Quantas outras Danis estão desempenhando outros papéis? Mas essa Dani que está aqui, Amorim, essa Dani está falando para um monte de mulheres do outro lado, que vai levantar da cadeira e vai dizer, eu posso, eu vou. Entendeu? Então foi isso, posso ajudar? Posso. Então tá, eu vou. Aí fui estudar, fui ler, fui buscar, fui ver o quanto é desigual essa relação na política, o quanto a gente precisa avançar para que essa representatividade chegue pelo menos a 50%. A gente não quer tirar os homens que estão lá, não. A gente quer só dizer que tem que ser 50-50. Pelo menos, para a gente começar a ter uma equiparação justa. Aí, para isso, tem que sair os homens? Ué, passaram a vida inteira lá. Será que não dá para a gente ocupar agora os nossos espaços? E por que a gente tem que estar lá? Porque para falar de mim, para falar das minhas pautas, tem que ser mulher. Ai, meu Deus. Como ela disse, né? E por que a gente tem que estar lá? Ela vai responder isso e muito mais no próximo bloco, viu? Fica aí nos acompanhando.